Olá, eu não sei como você nos encontrou, mas sente confortavelmente e nos escute. Você está no Conexão História. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Conexão História, né? Aqui quem fala com vocês é o Daniel. Para quem não me conhece, que é algo que é de praxe, né? Meio difícil, porque eu sou um dos locutores desse podcast juntamente com o Igor. Sou professor de História, formado pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Atualmente também estou como mestrando aqui em História Pública na Unespar, desenvolvendo podcasts e vodcasts como pesquisa. E comigo temos, né, em especial hoje, o meu colega Igor, né? Se apresenta aí, Igor. Olá, eu sou o Igor, discente em História pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. E hoje nós iremos abordar sobre uma grande pessoa de nossa história, Alexandre o Grande. Hoje nós temos um convidado especialíssimo, né? Um colega podcaster, o professor e mestre Francisco Rocha, ou como a gente vai chamar durante todo o episódio, Chico, né? Ou o grande Chico, graduado e mestre em História pela Universidade Estadual de Montes Claros, lá em Minas, né? Colega aí nas trocas da História Pública Mineira. Ele também é pesquisador do campo da História Antiga e participa de vários grupos de pesquisa relativos a essa temática. O seu objeto de pesquisa, como o próprio episódio já está sugerindo, é o próprio Alexandre o Grande, né? E quanto isso também é de interesse também para compartilhamento e divulgação. Ele também é podcaster do Tempos Podcast de Combate à História, né, Chico? Seja muito bem-vindo e é a sua vez agora de se apresentar um pouco, se acrescentar um pouco mais as suas falas, né? Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes. Agradeço aqui o convite do Daniel para que eu pudesse estar dialogando aqui com vocês. Cumprimento aí o Igor, né, que não sabia, ele é da UFTM, tá aqui próximo de mim, mais ou menos próximo, né? Eu estou mais para o norte de Minas. É legal saber que nós temos iniciativas de história pública cada vez mais consolidadas, né? O Conexão História, acho que é um desses podcasts aí que está no cenário, tentando trazer esse diálogo com o público amplo. É isso aí, Dan. Eu sou esse cara que você apresentou aí mesmo, sou graduado aqui pela Unimontes, também sou professor, né, da educação básica, leciono no ensino fundamental e também estou lecionando no ensino superior neste ano de 2024. Chico, primeiramente, quem foi Alexandre o Grande, o rei da Macedônia? Só para nosso ouvinte se situar no tempo e espaço temporal que nós iremos lidar hoje. Pois é, Igor, o Alexandre, ele foi um personagem histórico que vivenciou lá o século IV a.C., né? Ele nasce em 356 a.C. e ele é filho do então governante da Macedônia, à época o rei Filipe II, que tinha um matrimônio com a então rainha, né, da Macedônia, Olímpia, e o Alexandre é então fruto desse casamento. Ele posteriormente vai herdar ali o trono do seu pai, mas ele é essa figura que vivencia esse contexto histórico aí do quarto século antes de Cristo, nesse reino da Macedônia que está situado ao norte da Península Balcânica, onde a gente tem ali a Hélade, né, as cidades-estado da Grécia. O pai dele, Filipe, vai ser um homem fruto do seu tempo, né, que vai ajustar as questões militares da Macedônia e vai acabar auxiliando a Macedônia a engendrar um processo de exercer uma espécie de hegemonia ali na região da Península Balcânica, né? O Alexandre
é muito destacado, né, como uma referência militar, também porque teve oportunidades de, além de governar, né, de exercer esse papel político administrativo, também era um governante que estava ali atuando militarmente desde muito jovem. Teve ocasiões em que participou de batalhas ao lado do seu pai, mas enfim, ele é este homem aí, esse personagem histórico famoso, né, muito conhecido como Alexandre o Grande, como o Daniel falou na introdução. Já pegando nessa versão, né, a questão dessa figura emblemática e significativa, porque, né, estudá-lo ainda, né, nos dias de hoje, já que tem esse distanciamento muito longo, né, de tempo entre o 2024 o quê? Ao quase, basicamente, 22, 23 séculos atrás, né? Porque ainda estudá-lo é significativo, é necessário também para poder entendermos um pouco mais do mundo, né? Pois é, o período que o Alexandre vivencia, né, ele é posteriormente denominado por nós, historiadores, pelo menos convencionamos chamar, de período helenístico, né, que seria ali um momento em que os valores políticos, culturais da Hélade, eles vão se espalhando para além ali do Mediterrâneo, encontrando alento também do outro lado do Mar Egeu, na costa da Ásia Menor, e se conectando com esses valores culturais de outra realidade. Isso é muito em virtude do Império do Alexandre, né, do que foi o Império dele. Então aqui já um ponto, né, para a sua pergunta, como o Império dele foi importante nesse contexto histórico, né? Não porque foi de intenção ou foi uma ideia, né, um projeto ali do Alexandre expandir a cultura da Grécia e mesmo a cultura macedônica, mas porque isso é uma consequência da expansão territorial que ele realiza a partir das suas conquistas. Então a gente pode já demarcar esse grau de importância na antiguidade, que é o período helenístico, período que leva esse nome também muito em virtude das consequências do governo de Alexandre. Ele também acabou se tornando uma referência, né, para personalidades políticas. A figura dele acaba atingindo um status meio que mitológico, né, meio mítico, deificado muitas vezes, porque ele acabou sendo um governante bem sucedido à sua época, aos padrões de seu tempo, e a imagem dele vai sendo reproduzida em outras temporalidades, onde personalidades políticas vão buscando inspirações. Então, outros personagens de destaque na história política e militar, seja do mundo antigo ou da era moderna, ou mesmo na contemporaneidade, buscaram, né, fazer essa referência a Alexandre ou se inspiraram nele. A gente pode citar aí desde Júlio César a Napoleão, que tiveram em algum momento ali a figura do Alexandre como essa inspiração de um general militar bem-sucedido, né? Tudo isso em virtude das campanhas que ele acaba protagonizando, que de fato, para os padrões da época, chamam a atenção. Um outro aspecto é que a efemeridade, né, a forma muito rápida como o Alexandre ascende, também ajuda a constituir um outro mito, né, sobre a sua figura, que é justamente essa idealização de uma liderança política muito jovem. Então, muitos políticos, mesmo no nosso mundo, vão se inspirando nesse ideal de uma liderança que ascende muito novo, que conquista, né, feitos grandiosos com pouca idade. Então, ele acaba entrando ali, porque o Raul Girardet, né, o autor da obra Mitos e Mitologias Políticas, vai chamar de um arquétipo jovem, né, o arquétipo da liderança efêmera, o jovem líder. Então ele também acaba assumindo esse destaque por esses fatores. Então, bom, a figura dele é relevante para a antiguidade, mas, como vocês podem perceber, ela vai ganhando força em novas interpretações, novas roupagens com o passar do tempo. Então essa
figura do Alexandre, ela tem fôlego, né, em outras temporalidades. Talvez não o Alexandre que vivenciou lá o século IV, né? Mas muito de uma alteração que esses admiradores do Alexandre, ou essas pessoas que de alguma forma quiseram resgatar a sua imagem, vão fazendo da figura dele, vão alterando, vão transformando e o deixando da maneira como eles querem ou acreditam que ele foi, né? Bom, professor, falando sobre esse resgate da história, sim, recentemente foi lançado um filme sobre a vida e as conquistas do Alexandre o Grande. Como o senhor vê essas novas interpretações dessa narrativa histórica tão importante? Foi, na verdade, uma série da Netflix, né, produzida e distribuída pela Netflix. Eu não acompanhei a série, para ser bem sincero, eu assisti só o primeiro episódio, se não me engano, e o inicinho do segundo. Mas mostra o quanto aquele meu argumento sobre o fôlego, né, da figura do Alexandre faz um certo sentido, né? E você tem aí o interesse sobre esse personagem sendo despertado por grandes produtoras e distribuidoras que estão aí nos streams. Então, sim, a figura de Alexandre permanece sendo alvo de debates, de curiosidade, de controvérsias, por que não, de análises que são, né, às vezes meio anacrônicas, termos anacrônicos são utilizados para se referir a ele, mas, enfim, é uma figura que ainda desperta muita curiosidade, prova disso também que a gente está aqui gravando esse podcast sobre ele. E a tendência é que essas figuras, elas sejam sempre reinterpretadas, né? Como eu não vi a série, não tenho muita propriedade para falar como é que foi a ótica que os diretores lançaram sobre esse novo Alexandre, né? Esse Alexandre versão Netflix, mas acredito que ela sempre vem muito acompanhada de todo esse imaginário que eu destaco, né? O imaginário mítico, a perspectiva de um grande general, de um homem bem-sucedido para os padrões do seu tempo, destemido, enfim, todos esses adjetivos que as pessoas gostam de caracterizar as personalidades históricas, né? E pouco de uma conexão com o real, que é entender que é um homem fruto do seu tempo, né? Que agiu de determinadas maneiras porque eram os padrões da época, ou mesmo do que se esperava que ele fizesse naquele momento. Já antes da gente pular para a próxima pergunta, discussão, né? Eu assisti a série, então eu posso falar um pouco mais a respeito. E assim, eu realmente, refletindo sobre essa questão justamente de uma pessoa ser muito nova, se eu não me engano ele tinha menos de 30 anos na época que ascendeu ao trono do pai, né? Ele conquistou muito em pouco tempo, né? Assim, combateu um dos maiores impérios da época, que era o Império Persa, de uma forma emblemática, assim, né? Justamente a posição que ele se coloca como filho de deuses, né? Que aí entra já começa a nossa pergunta, né? A questão desse fascínio da própria sociedade do seu tempo, né? Sobre a questão dessa relação entre o mítico e a vida, né? A vida normal, a vida mundana, né? Nessa proximidade. A gente tem aí, se a gente puxar um pouco mais a história para a história da Europa como um todo, né? Tem essa ideia dos reis serem presentes divinos dos deuses, de Deus ou dos deuses, né? E Alexandre não é diferente, né? Pelo que eu percebi, assim. Ele tinha até o seu ego muito narcísico em relação a isso, né? E aí, essa fascinação da mitologia. E o seu jeito controverso, né? Porque eles se consideravam filho de Zeus, né? Ótimo, Daniel. Bom, primeiro ponto que eu quero comentar aí, em cima do que você falou, é a questão dessa ascensão do jovem. Como eu disse, isso ajuda ainda mais a mitificar o personagem, né? Por ter sido feitos inéditos, como você usou o termo, emblemáticos. E ele assume ali por volta dos 20 anos de idade, quando seu pai Filipe II é assassinado. Rapidamente
o governo macedônico, né, a palavra mais adequada, mais aproximada para nos referirmos ao governante da Macedônia à época, lá no século IV, é Basileu, né? Então, o Basileus ele vai ser reconhecido ali por uma assembleia, uma eclesia de militares, de pares do governante, ou seja, são generais do exército da Macedônia que reconhecem o Alexandre como novo Basileu, como substituto de Filipe, e imediatamente aos 20 anos ele começa as suas atividades como rei, o que não como governante, né? O que não significa dizer que ele antes não tenha passado por uma experiência administrativa. Numa certa ocasião, quando o pai dele, Filipe, se encontrava numa expedição militar em uma outra região, o Alexandre acaba assumindo essa postura de substituto, né, ou de chefe interino, digamos assim, da Macedônia, no período da ausência do seu pai. Então, já desde antes dos 20 anos, ele já tinha tido algumas experiências como administrador, e uma experiência militar de destaque é a Batalha de Queroneia, que ele vai participar. Essa batalha é conflagrada pelo pai dele, Filipe II, contra as polis gregas, né? O Filipe estava tentando exercer uma certa influência sobre as polis, principalmente Atenas, à época, demonstra resistência, mas a Batalha de Queroneia é também muito significativa porque ela marca uma vitória de Filipe contra os gregos, né, dando a eles ali o atestado de que a Guerra do Peloponeso, que tinha acontecido antes, tinha em muito deixado os gregos bem machucados, bem desorganizados, e aquele ideal de autossuficiência das polis estava cada vez mais distante. Enfim, Filipe, pai de Alexandre, consegue nessa Batalha de Queroneia, com a ajuda do filho, né, já participando militarmente, a sua vitória sobre os helenos. Um outro ponto que você chama a atenção aí é o que ele representa, por que ele é tão importante. Foi porque foi tão jovem, foi também pelas conquistas que realizou, foi por ter vencido o Império Persa, né? Então, quando você traz o Império Persa para o centro do debate, eu acho muito interessante, porque, na maioria das vezes, pela nossa história aqui ter uma perspectiva muito ocidental, a gente está muito influenciado por essa visão eurocêntrica da história, né? A gente acaba pensando que o centro do mundo antigo, a maior potência, ou era Esparta ou era Atenas, né? Lá na Hélade Antiga. Mas se a gente para reparar, o Império Persa é a grande potência desse mundo antigo, né? Então, quando você traz isso, eu acho muito importante, porque a gente começa a desconstruir uma leitura muito eurocêntrica e passa a pensar na realidade do centro do poder do mundo antigo, transferindo para uma outra conjuntura geográfica, né? Para outro contexto geográfico. Então, eu acho que outro grau de importância, né, pelo qual Alexandre desempenha em sua época, é que, a partir da ascensão do seu governo, ele coloca abaixo dois modelos políticos. Um que já estava muito bem consolidado desse lado da Península Balcânica, ou digamos assim, entre aspas, né, ocidental, que era o modelo das polis, né, de autossuficiência, aquele ideal de que as polis viveriam de forma a não interferir uma nos assuntos da outra. E aí você tem dois sistemas que se destacam na Península Balcânica, que é o sistema espartano e o sistema ateniense, né? A democracia ateniense. E aí, a partir da ascensão de Alexandre, esses modelos, obviamente, eles vão perder totalmente o seu espaço. Um novo modelo político vai se erigir a partir ali da ascensão do governo de Alexandre. E do lado do Oriente, digamos assim, né, do lado de onde está situado o Império Persa, lá na Ásia, gigantesco, né, com o seu sistema, uma nova configuração também se apresenta. E é justamente a confluência dessas duas realidades que serão administradas por um novo sistema totalmente desconhecido até então, né? É uma novidade, há esse senso de ineditismo também sob a égide de Alexandre, que é justamente governar toda aquela realidade ali do mundo antigo
colocando abaixo, digamos assim, um modelo da banda ocidental e outro da banda oriental. Se por um lado Esparta e Atenas tinham conseguido grande projeção na Península Balcânica, por outro lado o Império Persa, lá desde a organização do chamado Ciro, né, Ciro o Grande, você já tem também uma consolidação desse sistema político. Ambos são então substituídos por um novo tipo de governo, que é esse gigantesco império que é administrado por apenas este governante que virá a ser o Alexandre. É um império curto de 13 anos, né? Mais ou menos 13 anos, desde o período em que ele sai da sua jornada lá no que nós conhecemos hoje como Europa, né? Até a sua conquista de todo o então mundo conhecido, ou que, né, se entendia que era a parte mais importante do mundo, passando também pelo norte da África. E aí eu adentro no último ponto, que tem a ver com o que você comentou, a questão da deificação ou da ancestralidade divina, né? Por que ele se considerava filho de Deus? Qual é que é a dessa paternidade divina aí? Então, eu dizia, quando eu falo da importância do norte da África, que também é anexado nesse gigantesco império, né, o Egito propriamente, tem a ver com a questão mítica, a questão religiosa também. Porque quando o Alexandre está lá no Egito, ele passa por uma experiência que é super valorizada, né, pelos biógrafos dele, sobre as pessoas que contaram a vida de Alexandre posteriormente à sua passagem a essa terra, que é a experiência quando ele visita o oráculo do deus Amon, um deus egípcio, e vai lá querer saber se ele realmente era filho de um deus. Bom, toda essa história já começa desde lá a infância do Alexandre, quando ele é muito incentivado pela sua mãe, por um lado pela sua mãe, por outro pelo seu pai, da ideia de ser descendente ou ter ali algum grau de parentesco com heróis da mitologia grega. Então, pelo lado do pai, ele acreditava ser descendente de Hércules, pelo lado da mãe, acreditava ser descendente de Aquiles. Fato é que ele gostava muito da mitologia ou dos contos típicos gregos, né? E a Ilíada, onde, né, você tem lá a saga da Guerra de Troia, né? Esse conto mítico que é atribuído ao Homero, ou aos vários Homeros que devem ter existido lá no mundo antigo, né? Não sabemos ao certo, mas fato é que o Alexandre tem ali o Aquiles como uma grande referência da sua infância e adolescência. E ele vai alimentando esse ideal de herói, vai crescendo com essa ideia de que, de alguma maneira, tinha em suas veias um sangue real ou divino, né? Já que o Aquiles e o Hércules eram espécies de semideuses. E ele também busca essa legitimação durante o seu império. Então ele vai até esse oráculo, que era muito famoso, ficava situado no deserto de Sila, no Egito. É um oráculo do deus Amon, como eu falei. E o deus Amon, ele é uma espécie de deus central ali para a religião dos egípcios. É um deus muito importante. Digamos, né, talvez Amon estaria ali para os egípcios, tal qual também tem a figura central dos Zeus. E, segundo a criação, né, obviamente aqui não há nenhuma comprovação disso, essa história aqui ela é floreada pelos biógrafos do Alexandre, que, como eu disse, escreveram sobre a vida dele muito posteriormente, né? Você tem escritos sobre a vida do Alexandre que vão datar ali do século I, século II depois de Cristo, né? 4 séculos depois que o Alexandre já tinha morrido. Então, muitos desses biógrafos vão insistir em florear essa passagem, principalmente o Plutarco de Queroneia, que é um grego que viveu durante o Principado Romano. O Plutarco vai falar de uma passagem fabulosa, misteriosa, onde o oráculo lá do deus Amon teria dito que sim, Alexandre era filho de um deus. É claro que há todo um uso político disso, que é justamente a busca pela legitimação, a busca por ter aceitação nessa nova realidade
geográfica que ele está anexando ao seu império, né, que é o norte da África. Então a região do Egito, ela também ela vai integrar o Império de Alexandre, e ele, como novo governante daquela área, quer se associar àqueles padrões, aqueles valores, enfim, ter o reconhecimento daquelas pessoas que cultuavam aqueles deuses. Então, essa parte da ideia divina, isso é muito comum, essa questão religiosa está muito atrelada às questões políticas na antiguidade, e se espera mesmo que um governante faça isso em virtude dessa busca por legitimação. Professor, mudando um pouco assim o assunto, existe um grande debate na história da antiguidade, que é a questão da sexualidade. Especialmente quando nós vemos na série um dos personagens tão significativos ter relações homoafetivas com o Alexandre o Grande. Isso é um mito ou é uma ficção? Pois é, tem muitos historiadores contemporâneos que são ótimas referências para esse debate, né, sobre as questões de gênero, as questões da sexualidade na antiguidade. Eu destaco aqui o trabalho que a historiadora Semiramis Costa e Silva faz na Universidade Federal de Santa Maria. Ela é uma das principais, um dos principais nomes que está discutindo aí essa questão gênero e sexualidade na antiguidade. O que eu posso dizer sobre esse assunto é que isso causa muito debate, muitas controvérsias por conta dos fatores do nosso tempo, né? Então a gente está sempre olhando muito para o passado, a partir dos padrões, dos valores, das inquietações que estão aqui circundando a nossa época. E aí muitas pessoas de nossa época acham inconcebível ou não compreendem que uma liderança de sucesso lá na antiguidade, ou uma pessoa de destaque da antiguidade, tivesse uma orientação diferente da que é o padrão para os tempos atuais. Então, talvez essa visão heteronormativa é que cause toda essa estranheza. E aí acho que não é nem mito, nem ficção, é parte da realidade, era o comum, né, daquele contexto, as relações homoeróticas, né, homoafetivas. Tem um termo mais adequado para isso, então vou sugerir vocês aí que vejam depois, como eu disse, com essas referências historiográficas que são sumidades nesse assunto, né? Homoeróticas, homoafetivas, enfim, termos que caracterizam essas relações que eram comuns ou práticas desse contexto do mundo grego, né? Algo que nós não vamos enquadrar com os padrões do nosso tempo. Então, não posso dizer que o Alexandre ele era tal coisa, ou rotulando com um conceito da minha época, porque eu vou estar sendo anacrônico, né? Embora também haja aí um interesse da indústria, enfim, de você poder contemplar, né, toda a diversidade. Isso é uma coisa que está muito em voga, muito em pauta, como eu disse, né? São coisas do nosso tempo que nós nos valemos para poder apreender o passado. Mas digo que é uma relação normal. Muito provavelmente o Alexandre teve, né, as relações, já são citados alguns das pessoas com qual ele se relacionou, além de mulheres, né? Talvez o Hefestion, o seu general, ou Bagoas, né, um certo persa, da qual ele teve contato quando já estava governando lá na realidade do contexto asiático. Mas nem mito, nem ficção, e sim relações típicas do mundo antigo e absolutamente comuns para os padrões da época, das quais não poderemos rotular ou padronizar com os nossos códigos, os nossos valores, porque aí estaríamos criando uma outra representação bem distante da realidade a qual corresponde o nosso objeto. E assim, tem até um amigo meu que a gente comentou a respeito disso, né? Não sei por que as pessoas se estranham tanto, né, com determinadas narrativas a respeito dessa questão do mundo antigo, porque naquela época isso era algo habitual, normal, né? Se a gente for levar em consideração, por exemplo, já um pouco mais adiante a questão dos romanos com seus banhos públicos mesmo, né, orgia pública, existe todo esse debate, né,
Então a gente não pode tirar do contexto também e colocar, como você mesmo falou, né, padronizar com os nossos padrões do dia a dia para coisas que aconteceram e que eram normais naquela sociedade, né? A gente tem muito que buscar entender o que é do social, né? O que são práticas sociais, o que são práticas políticas, o que são práticas pedagógicas, né? Como eu disse, essas referências da historiografia que discutem essa questão da sexualidade vão falar de práticas de iniciação à vida adulta que era feita com uma espécie de mentor, né? E esse mentor também tinha ali um envolvimento, além de educacional, de cunho amoroso, de cunho sexual, enfim. Falando de mentores, né? Então, a pergunta final, já estamos finalizando nosso episódio de hoje. Essa relação, né, do Aristóteles com Alexandre, que existe uma influência muito forte na história de Alexandre, né? Então, poderia nos explanar melhor a respeito dessa relação? Pois é, vou começar respondendo essa pergunta aí, Daniel, a partir de algo que eu pontuei aqui, que eu diluí ao longo da minha fala, que é as dificuldades que nós, historiadores que investigamos sobre Alexandre, temos em relação às fontes contemporâneas, né? Como eu disse, o Alexandre viveu no século IV, mas a maioria das obras que nós temos, né, de legado histórico que registram sobre a sua biografia são obras confeccionadas a posteriori. Então, Quinto Cúcio, Arriano de Nicomédia, Plutarco de Queroneia, são autores que vivenciaram o primeiro e o segundo século depois de Cristo, que vão escrever sobre o Alexandre. E aí tem essa dificuldade que é acessar questões contemporâneas, coisas próprias do tempo dele. Claro, isso, a arqueologia ajuda muito, né? A ciência da numismática, o estudo, né, das fontes materiais, de coisas que foram construídas, fundadas, enfim, objetos materiais, mas em relação a escritos do próprio tempo, aí a gente já encontra uma certa dificuldade. Mas fato é que nós aprendemos, né, e ouvimos muito falar sobre essa relação do Alexandre com Aristóteles, como se Aristóteles tivesse sido uma espécie de professor, tutor, não só do Alexandre, mas dos outros nobres da Macedônia, que viviam ali aos pares com o filho do Basileu, né, com o filho de Filipe, e que Filipe teria feito essa contratação, né, do Aristóteles como uma espécie de investimento na educação do futuro herdeiro do trono. Eu acho que existe, eu penso, né, que existe muito de uma construção, de um imaginário, uma tentativa de construção sobre um Alexandre que é também sábio, né? E isso é fruto muito das narrativas que foram forjadas sobre a sua vida posteriormente, né? Então, o Alexandre, que é construído em Plutarco, que é construído em Quinto Cúcio, e nesses outros autores que eu menciono, ele é muito de um personagem que diz mais respeito à época desses biografados do que propriamente lá do século IV a.C., onde a gente, né, vai imaginar que ele frequentou aulas, né? Ele foi ali a sessões de debates com Aristóteles. Como é que funcionava isso exatamente? Não dá muito, pelas fontes que nós dispomos atualmente, não dá muito para a gente fazer essa afirmação de que Alexandre foi aluno do Aristóteles. Talvez eles tiveram, né, algum tipo de contato, né, debateram sobre alguma coisa, mas eu vejo que existe muito nessa insistência de rotulá-lo como um discípulo de Aristóteles, a tentativa de construir a imagem do Alexandre como um governante sábio, um rei filósofo, né? E eu acho que perpassa muito por essa ideia de que o bom governante não é apenas aquele que administra bem, que sabe ser guerreiro, destemido, mas que também é virtuoso no que diz respeito à sabedoria, ao estudo, à filosofia. Então eu faço essa análise crítica aí em relação a
Dei uma travada aqui. Eu faço essa análise crítica em relação a esse tópico, esse tema da vida do Alexandre. Bom, professor, eu queria te perguntar um negócio. Existe um debate sobre o final da vida do Alexandre o Grande. Alguns dizem que ele acabou sendo enterrado vivo, outros dizem que não. Até onde isso pode ser considerado verídico? Pois é, recentemente acho que saiu até uma reportagem no site da BBC, se não me engano, eu vi há algum tempo, comentando, né, sobre essa suposta síndrome a qual ele sofre e é enterrado. Eu não sei, realmente é algo que nós não sabemos e não temos como afirmar. As suspeitas sobre o final da vida dele são muitas, perpassam desde a ideia de envenenamento ou de contração de alguma doença mais séria, né, que à época a medicina não tinha condições de apurar, sífilis ou febre, tifo, enfim, vai sendo aí especulado, né, várias hipóteses, várias teorias sobre o que acometeu o Alexandre para ele ter morrido tão jovem, né? E uma outra hipótese é o próprio envenenamento, que coloca sob suspeitas outros interesses, né? Interesses políticos, sobretudo. Que era normal, né? De seus generais à época. Era normal na absolutamente, época. Pode ter sido também. E aí fica essa dúvida. Realmente é algo que a gente não consegue alcançar, viu, Igor? Não temos como fazer essa afirmação do que foi ali a causa mortis desse personagem. Bom, querido ouvinte, chegamos a mais um final de episódio. Hoje tivemos conosco o professor mestre Francisco Rocha, que atualmente é docente da Unimontes em Minas Gerais. Professor, o senhor gostaria de fazer mais alguma consideração final? Gostaria de agradecer vocês mais uma vez pela insistência no convite. Aí o Daniel, uma figura que está sempre atuando nos bastidores, né? Sempre fazendo parcerias. Fico muito lisonjeado pelo convite, Daniel. Espero que eu também possa reconhecer isso em outros momentos, chamando vocês para alguma ocasião. Vou recomendar aí mais uma vez, sei que o Daniel já falou na introdução, mas vou recomendar mais uma vez o meu podcast, né, que eu desenvolvo aqui em parceria com outros professores, um professor inclusive aqui da casa, da Unimontes, que é o professor Laurindo Mac, que é o podcast... Que vai estar aqui também, viu? Ótimo, aí, excelente. Tempos, combates pela história. Também, como vocês, tentado aprender um pouco mais sobre essa dita história pública na prática, né? E eu agradeço também, Igor, pelas perguntas, pela paciência e espero que os ouvintes tenham gostado. E qualquer coisa, estou à disposição para uma próxima. Isso é tudo então, pessoal. Até a próxima.